Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp e hoje nós recebemos o coordenador do Laboratório de Política e Governo da Unesp em Araraquara, o professor Milton Lauerta. Professor Milton, muito obrigado por sua participação aqui em nosso programa. É um grande prazer estar aqui com vocês. Professor, eu gostaria que o senhor iniciasse a nossa conversa explicando, como que surge a iniciativa dentro da Unesp em Araraquara, termos um laboratório para discutir política e governo. Bem, essa iniciativa ela se insere em toda uma trajetória da área de política, da área de ciência política da Unesp de Araraquara, que desde os anos 80 vem procurando não somente desenvolver o seu trabalho na perspectiva do ensino e da pesquisa mais acadêmica, mas também um trabalho que estivesse voltado para a reflexão sobre as grandes transformações pelas quais o país vivia. À época, a elaboração da Constituinte. Isso nos acabou colocando uma série de dimensões importantes para pensar, entre elas a reflexão sobre o plebiscito, acerca do sistema de governo que foi realizado em 1993, como uma consequência da própria Constituição de 88, né? E todas essas preocupações foram nos conduzindo para o horizonte de elaborar uma instituição, enfim, no caso o laboratório, que pudesse estar articulando o trabalho de ensino com o trabalho de pesquisa e o trabalho de extensão. Quer dizer, a ideia era exatamente que a gente deveria sair de iniciativas meramente acadêmicas e procurar também interagir mais com a sociedade, buscando realizar cursos de extensão, cursos de pós-graduação lato sensu, que pudessem estar sendo feitos junto à sociedade. Bom, essas iniciativas, durante a década de 90, elas se traduziram em vários seminários, em vários eventos que nós realizamos, além das pesquisas que fazíamos, voltados para a reflexão sobre o sistema de governo, sobre o sistema eleitoral, sistema partidário, que são temas mais afeitos exatamente à vida cotidiana e à vida prática, que impactam diretamente o cotidiano das pessoas. Bom, e a consequência dessas iniciativas acabou sendo, no início já dos anos 2000, um conjunto de cursos de pós-graduação lato sensu que foram feitos já sob a rubrica do Laboratório de Política e Governo, que se desenvolveram tanto no âmbito da faculdade, quanto também no âmbito da Assembleia Legislativa. Quer dizer, na faculdade, nós fizemos vários cursos de pós-graduação lato sensu, além de cursos de extensão, que giravam em torno das questões relativas à gestão, de como formar quadros para a gestão, e procurando trazer gente de toda a região, de todo o estado, para fazer esses cursos. No âmbito da Assembleia Legislativa, nós tivemos por duas ocasiões, fazendo um trabalho muito rico, que foi um curso de pós-graduação lato sensu, chamado Poder Legislativo, em que participavam os quadros da Assembleia Legislativa. Isso foi feito mediante um convênio com a Assembleia Legislativa, que acabou se traduzindo nesses dois cursos, que duravam 1 ano e meio, cada um deles, com vários módulos, 360 horas de aulas presenciais, enfim, onde nós tratávamos das questões mais afeitas ao Poder Legislativo e que exigiam cada vez mais um melhor preparo técnico dos funcionários e dos quadros, dos assessores da própria Assembleia. Além disso, fizemos muitos cursos de extensão também, além dos cursos de pós-graduação lato sensu. Bom, tendo isso em vista, o que acabou ocorrendo mais recentemente, já há uns 6, 7 anos, foi toda uma preocupação de que nós pudéssemos também estar desenvolvendo alguma coisa junto à própria Prefeitura de Araraquara e à Câmara de Vereadores. Essa possibilidade acabou surgindo pela iniciativa também da ex-vereadora Edna Martins, que teve um papel bastante intenso, né, nesse trabalho de parceria, e ela se iniciou com um trabalho que visava justamente fazer a revisão do plano diretor de Araraquara. Então, essa é uma revisão que, evidentemente, ela é feita pelos vereadores, ela é prevista constitucionalmente, o plano diretor de tempos em tempos ele precisa ser revisto, e nós fizemos toda a parte, digamos, de reflexão técnica acerca do que estava implícito num processo de revisão. Como consequência deste trabalho, exatamente, feito acerca do plano diretor, quer dizer, surgiu a ideia de se constituir uma escola do Legislativo na Câmara de Vereadores de Araraquara. E como consequência da escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Araraquara, nós acabamos nos encaminhando para uma outra linha de reflexão
e de trabalho, que era justamente pensar a formação, não mais de quadros técnicos do Estado ou do Poder Legislativo. Que já estão, né, nessa área política. Pensar a formação das novas gerações. Porque aí, esta iniciativa, que acabou coincidindo com o empenho da própria Câmara de constituir uma escola do Legislativo, ela que acabou se traduzindo na proposta do Parlamento Jovem, da realização do Parlamento Jovem. Quer dizer, o que nos movia? Dentro do laboratório, nossa equipe de pesquisa, que é bastante grande, tem cerca de 25 pessoas, nós vínhamos trabalhando em torno de 2 eixos no que se refere à análise teórica e à análise mais reflexiva, a reflexão mais ampla sobre a política. Quer dizer, os 2 eixos, eles articulavam, de um lado, o debate sobre cultura política, quer dizer, como pensar a cultura política, como pensar, inclusive, a democracia, se nós não tivermos um processo de transformação da cultura política, porque nós, após muitos anos de reflexão sobre as instituições políticas, chegamos à conclusão que não bastava simplesmente atuar no sentido de mudar as instituições. Seria preciso constituir uma cultura que estiver política à altura de novas instituições. De certa maneira, uma alimentaria a outra. Senão, qualquer projeto de reforma política, por exemplo, ele tenderia a redundar em muito pouco. E essa preocupação com a cultura política, ela se articulava também com uma reflexão sobre conjuntura, como fazer análise de conjuntura, porque essa é uma arte que cada vez mais está sendo perdida. Quer dizer, não é exatamente algo que tem um critério científico para ser feito. Há elementos científicos, mas ela requer uma certa sensibilidade do pesquisador, daquele que vai fazer a análise de conjuntura, de articular o momento presente com o processo estrutural. Em geral, quando nós observamos, muitas vezes até em programas de TV, análise sobre conjuntura política, o que se vê é algo de um acassianismo impressionante. As pessoas dizem, olha, fulano ganhou, o outro perdeu, e nós tínhamos a perspectiva de procurar desenvolver uma metodologia que permitisse uma compreensão mais apurada do processo conjuntural. Algo mais analítico, exatamente pelo conhecimento da universidade. Que pudesse articular exatamente com o longo processo estrutural e que tornasse mais compreensível os movimentos que são feitos a cada dia, vamos dizer assim. Então, esses 2 trabalhos, o trabalho de refletir sobre a cultura política como uma necessidade para se poder pensar uma democracia com maior qualidade, e o trabalho de refletir sobre a conjuntura, nos levaram a lançar o nosso foco na formação das novas gerações. O que nós passamos a pensar? Se não atuarmos na formação das novas gerações, nós não conseguiremos nunca dar resposta para os dilemas brasileiros. Não basta simplesmente querer, agora, por exemplo, no processo que estamos vivendo, fazer reformas, depõe este ou depõe aquele, se nós não trabalharmos com a educação política e com a cultura cívica. Ou seja, se as pessoas não desenvolverem desde a infância uma capacidade de lidar com o outro, respeitar o outro, dialogar para encaminhar problemas, nunca nós teremos cidadãos e cidadãs de qualidade. Sempre teremos pessoas movidas pelos sentimentos, pelos impulsos, pelo ódio. E isso, no momento brasileiro, está se tornando algo dramático. É uma sociedade que ela está sendo cada vez mais pautada pelo ódio e não pela reflexão sobre os dilemas que tem de fato, que precisam de fato ser enfrentados. Então, tudo isso, esse amplo movimento, vamos dizer, ele acabou nos levando a uma parceria com a Escola do Legislativo, da Unesp de Araraquara, que redundou num projeto, que é o projeto do Parlamento Jovem, voltado exatamente para estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. Professor, todas as atividades, então, vinculadas a essa Escola do Legislativo, a parceria com a Câmara Municipal em Araraquara e agora essa atuação do Parlamento Jovem está em evidência, né, nesse momento de novo prefeito na cidade, novos vereadores, mas sobre essas ações pontuais voltadas a esse processo de uma nova cultura e de formação dessa juventude, a gente conversa daqui a pouco. Perfeitamente. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e aqui no estúdio nós recebemos o professor da Unesp em Araraquara, o professor Milton Lauerta. Professor, nós comentávamos sobre a atuação, essa história, né, de grande debate, estudo, extensionista do Laboratório de Política e Governo da Unesp em Araraquara, e uma ação que tem se firmado, como o senhor já pontuou, é a Escola do Legislativo e principalmente pensar o Parlamento Jovem. Gostaria que o senhor explicitasse
né? Que atividades são essas e como que têm sido os resultados atingidos a partir da formação de jovens? Bem, a Escola do Legislativo é uma iniciativa da Câmara, na qual nós tivemos um papel bastante importante, inclusive participando no início e durante um bom período, ela já tem cerca de 5 anos, com a presença da diretora acadêmica, que era exatamente a Alessandra Santos Nascimento, que é uma pesquisadora da Unesp também. Ela foi diretora da escola. Que nós vamos ouvir daqui a pouco no Ponto de Contato. Até recentemente, né? Bom, em torno da Escola do Legislativo foram feitas muitas coisas, seminários, eventos, reuniões, onde nós tínhamos um papel sempre de parceiro, quer dizer, no sentido de contribuir com a reflexão, com a pesquisa teórica, com o debate mais qualificado e também interagirmos com a experiência daqueles que efetivamente realizam a vida política no cotidiano. Dentro dessas iniciativas que nós desenvolvimos, surgiu exatamente a possibilidade de desenvolver o parlamento jovem no âmbito da Câmara e no âmbito da Escola do Legislativo. Bom, o que há de novo nisso? A ideia de fazer parlamentos jovens, ela não é uma ideia que foi inventada por nós. Ela é uma ideia que está prevista, inclusive, institucionalmente, por já há bastante tempo. Várias instituições do país desenvolvem projetos de parlamento jovem. O Senado, a própria Assembleia Legislativa já fez alguma coisa aqui em São Paulo, a Assembleia Legislativa de Minas, várias câmaras de vereadores, enfim. Então, digamos, não há um ineditismo no trabalho. Agora, nós procuramos observar como que esse trabalho era feito em outras situações e tentamos exatamente agregar alguma coisa a mais, tendo em vista a preocupação que tínhamos com a transformação da cultura política e com a formação das novas gerações. Em geral, quando se fazem esses eventos em torno do Parlamento Jovem, o que se realiza é o seguinte: se prepara uma sessão da Casa Legislativa, seja no nível que for, na qual estudantes vão acabar participando. Eles são independentemente da rede pública ou privada. Ou privada. Eles são minimamente orientados, eles vão lá, participam, têm um papel, interagem com os parlamentares e isso acaba redundando em algo muito tópico, que se limita àquele momento da interação direta com a vida parlamentar. O que nós pensamos? Que, como estávamos no âmbito de uma escola de legislativo municipal, nós poderíamos tentar fazer algo diferente e constituímos um projeto que ele acaba tendo uma duração de quase 4 meses. Ele é um projeto que até hoje nós já fizemos 4 versões, estamos na 5ª agora, e essas versões foram feitas com estudantes do ensino fundamental, 14 e 15 anos, da 8ª e 9ª série, e com estudantes do ensino médio do 2º ano do ensino médio, ou seja, 16 anos em média. E foram feitos em momentos diferentes, quando se faz uma, não se faz a outra. Bom, o que nós procuramos fazer então? Em primeiro lugar, estabelecer uma parceria com as escolas, bastante intensa. O primeiro movimento que fazemos é um trabalho junto com os diretores, os coordenadores e os professores das escolas para mostrar a importância da reflexão política qualificada. Aí teremos um movimento que, em geral, ele ocorre abrangendo entre 30 e 35 escolas, que são todas essas versões do parlamento que nós fizemos, tiveram essa média de escolas participantes, que são escolas estaduais, municipais e algumas privadas também. Quer dizer, aí o que é feito? Os pesquisadores do parlamento, os pesquisadores do laboratório, quer dizer, 2 sempre por sala de aula, em princípio um rapaz e uma moça, para que se crie uma maior empatia com os jovens, os adolescentes. Quer dizer, eles vão fazer um curso específico para os estudantes, mostrando como as instituições funcionam. Quer dizer, qual é a dinâmica que ocorre entre o legislativo, o executivo, o papel do judiciário, quais são os personagens que ocupam a cena pública. Depois, e antes de falar o que vem depois, uma preocupação muito grande de não permitir que haja no nosso trabalho nenhum tipo de ideologização, exatamente para evitar que seja desqualificado com a ideia que se estaria instrumentalizando o ensino para fazer a cabeça dos jovens, para querer dirigi-los para uma ideologia de um tipo ou de outro. Então essa é uma preocupação muito grande, o que nos deu muito trabalho para chegar aos formatos. Quer dizer, várias sessões de trabalho internas nossas com a perspectiva de apurar a metodologia, o modo de apresentar,
É diferente fazer para um estudante de 14, 15 anos e fazer para um de 16, por mais que as idades sejam próximas, os momentos da vida já são distintos. Então, houve todo um cuidado com a linguagem, com a preparação dos materiais. O outro momento são as oficinas de trabalho. As oficinas de trabalho onde os estudantes que estiverem já mais empenhados e mais preocupados com os temas vão ser convidados para participar e eles vão, então, interagir com os nossos pesquisadores, insisto, são sempre uma dupla trabalhando com eles, com o objetivo de criar projetos de leis, proposituras e requerimentos para serem apresentados no processo que virá. Que será o momento em que eles farão uma pré-vivência junto à Câmara. Eles vão lá, vão ver como funciona, vão ter um trabalho que nós também participamos e eles vão nos mandar os projetos que foram elaborados por eles com a nossa supervisão. Bom, esses projetos, então, vão ser selecionados por uma equipe composta pelos os técnicos da Câmara e por nós, do laboratório, e nós vamos selecionar 18 projetos. 18 projetos que serão, então, apresentados numa sessão da Câmara. Por esses jovens. Pelos jovens, que vão assumir o papel dos vereadores. Eles vão ocupar a Câmara, eles vão ocupar a mesa diretora, vão eleger um presidente, um secretário, uma secretária. Em geral, são presidentes, moças que vão presidir. E essa sessão transcorrerá normalmente, como se fosse uma sessão normal da Câmara. E os projetos que forem considerados aprovados, eles vão ser encaminhados como projetos de lei ou como proposituras e requerimentos a serem encaminhados ao Poder Executivo. E o que é muito rico de se perceber, algumas coisas. Em geral, nós fazemos, junto com todo esse processo formativo, também uma pesquisa, onde iniciamos, nos primeiros momentos de cada uma das versões do projeto Parlamento Jovem, com uma pesquisa perguntando o que os jovens pensam sobre a política, como eles veem, o que eles acham, se as mulheres devem participar, não devem participar, como eles veem a relação religião e política, ou seja, uma série de... A obrigatoriedade do voto. Obrigatoriedade do voto, tudo isso daí, para chegarmos ao final e repetirmos a pesquisa, e com isso nós temos já, nessa altura, um excelente material que foi utilizado em vários artigos que foram feitos a partir desta experiência, enfim, sobre o trabalho feito no Parlamento Jovem de Araraquara e que geraram, então, publicações, enfim, e onde procuramos exatamente perceber como que um curso desse acaba tendo um impacto na formação dos jovens e, inclusive, no que se refere a dar elementos para que a cultura política possa se transformar num sentido mais democrático. Então, eu pego só um exemplo, que eu acho que talvez ele sintetize bem isso que eu estou dizendo. Em geral, existe toda uma discussão sobre o ensino médio e o ensino fundamental que acabou levando a essas formulações que exigem uma escola sem partido e que acabam criando um clima de intolerância muito complicado no ambiente da escola. É evidente que a escola tem que ser sem partido, mas não com esse tipo de lógica. Ela não pode se omitir de formar as novas gerações e de apresentar a eles as várias concepções de mundo que existem, enfim. Então, esse é um debate que, se não for bem conduzido, ele vai nos levar para algo obscurantista. Então, teve um momento, logo na primeira versão do projeto, nós fizemos um trabalho junto a uma escola que fica próxima da penitenciária de Araraquara. E aconteceram muitos comentários, pessoas dizem, vai ser difícil, porque muitos dos meninos e meninas são filhos de presos ou parentes, e eles não gostam. E eu falo, bom, não tem problema, nós vamos trabalhar, nós não vamos discriminar nunca ninguém. A primeira boa surpresa, fomos extremamente bem recebidos na escola, muito bem recebidos, e como se, assim, pela primeira vez, algo diferente do que acontecia no cotidiano deles estava chegando à escola. Alguém preocupado em apresentar alguma coisa sobre política de uma forma organizada para eles. Então a recepção foi muito boa. Agora, o que nos impressionou positivamente e de certa maneira nos reforçou a convicção da importância do trabalho foi um episódio que aconteceu numa das oficinas de trabalho, quando estavam reunidos 4 jovens, meninos, enfim, de periferia. E um virou para o outro e disse assim, mano, a coisa não pode ser assim, não pode ser no grito, não pode ser na violência, isso aqui é política. E política a gente precisa conversar, a gente precisa criar consenso. Então
Então, essa ideia é uma ideia, assim, esse episódio, de certa maneira, ele revela um ponto fundamental para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo na sociedade brasileira. Quer dizer, as pessoas precisam ser educadas desde a infância a respeitar o outro, a respeitar e a ouvir o outro, a dialogar, a negociar para que se possa chegar a algum entendimento e que se possa chegar a uma conclusão mais razoável. E isso está cada vez mais embaixo. E isso nos reforçou, inclusive, a convicção de que, muitas vezes, quando se tenta colocar uma agenda dentro da escola, todo o debate multiculturalista, por exemplo, que trouxe o tema de étnico-racial, o tema de gênero para dentro da escola e acabou gerando tantas reações, quer dizer, talvez, por quê? Porque antes de pedirmos para que os jovens e seus pais respeitem o diferente, talvez o que nós tenhamos que fazer é ensinar as crianças e os adolescentes a respeitar quem é igual a ele. Porque se não aprendeu desde a infância que precisa dialogar, precisa respeitar, que não é na porrada, que não é na violência, não é na agressividade, se chegará a algum tipo de conclusão, não vai respeitar o diferente. Quem não consegue dialogar nem com quem é do mesmo sexo, enfim, do mesmo gênero, quem é da mesma cor, quem é da mesma classe social, vai ter muita dificuldade de respeitar quem é diferente. Então, o projeto, de certa maneira, ele nos deu muito claramente a urgência que nós temos na sociedade brasileira de trabalharmos com a questão da educação política e da formação cívica mesmo das novas gerações. Professor, toda essa formação ela tem esse impacto, como o senhor antecipou, e a gente fala um pouco mais sobre isso no nosso último bloco. Obrigado. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações do Laboratório de Política e Governo da Unesp em Araraquara. Aqui no estúdio nós recebemos o professor Milton Laerta. Para falar um pouquinho mais sobre a Escola do Legislativo e a atuação do Parlamento Jovem, nós vamos conversar então com a pesquisadora que deu início a essas atividades, a Alessandra Nascimento. No ponto de contato, vamos ouvi-la. Ao irmos às escolas e termos a possibilidade de dialogar sobre política com esses jovens, o que nós percebemos foi que esses jovens, a princípio, eles tinham bastante resistência, porque política para eles normalmente é sinônimo de corrupção, entre outros aspectos pejorativos, né? E o que nós percebemos é que nesse contato, nesse diálogo que fizemos em sala, tanto durante os cursos como durante as oficinas, porque foram 2 intervenções realizadas, né, junto às escolas, nós tivemos a oportunidade que esses jovens pudessem, de forma crítica, fazer as suas intervenções em sala de aula, construir, na verdade, um diagnóstico a partir mesmo dos seus referenciais de senso comum e com a nossa contribuição, pesquisadores e também professores aqui do Laboratório de Política, nós conseguimos que esses jovens colocassem essas dimensões que, a princípio, elas são referências de senso comum, numa perspectiva mais sistemática. E com isso, eles começaram a perceber a possibilidade de colocar as suas ideias como parte do processo para contribuir para melhorar o município de Araraquara. Então, o que nós percebemos? Esses jovens, eles foram estimulados a enxergar a política como uma prática que todos nós, de fato, realizamos e que essa prática é o que nos transforma, né? Então, o que eles começaram a perceber? Eles entenderam que existem instrumentos que a gente pode utilizar para poder fazer essa intervenção. Então, depois de aprender sobre o projeto de lei, sobre a questão dos requerimentos, como que funcionam as indicações, os jovens tiveram a oportunidade de colocar algumas das suas necessidades que eles percebem nos bairros, que eles percebem porque são jovens tanto do centro da cidade, mas também da grande Araraquara, então nós temos aí a parte rural, então jovens com diferentes percepções sobre as necessidades do município, né? Eles tiveram a oportunidade de colocar propostas para que o poder público, tanto a questão do executivo como do legislativo, pudesse pensar isso. Bom, mas isso foi um momento nas escolas. Um segundo momento, e muito rico, muito interessante em termos de experiência, foi quando esses jovens mandaram as suas contribuições para a Câmara, e na Câmara essas contribuições foram avaliadas e algumas delas selecionadas para que esses jovens, 18 deles, em cada uma das edições do projeto do Parlamento, pudessem representar as suas ideias. E ao fazer essa representação, esses jovens assumiram a função de jovens vereadores. Então eles adentraram a Câmara e tiveram ali a oportunidade de ocupar os espaços, inclusive as cadeiras dos vereadores, gerir, né,
fazer o processo ali de estar gerindo toda a sessão. E com isso, eles conseguiram apresentar, digamos assim, as ideias que eles haviam, de certo modo, construído ao longo desse tempo. O que a gente percebeu é que, para apresentar esses projetos, nós tivemos um primeiro momento de formação, que não havia pessoas de fora ali no universo da Câmara. Mas, no momento que eles iam fazer essa sessão pública, autoridades estavam presentes, então a figura do prefeito, vários secretários, né, diretores de diferentes instituições do município, tanto particulares quanto públicas, a própria diretoria de ensino, a secretária de educação. Então, esses jovens, no primeiro momento, eles ficaram um pouco assim, assustados, né, um pouco receosos de apresentar suas ideias. E nós, como professores deles, que estivemos ali atuando durante todo esse período, nós dissemos para eles o seguinte: olha, vocês já fizeram um processo de formação, vocês já conhecem esse espaço, vocês tiveram a oportunidade de conhecer todos os espaços aqui da Câmara Municipal. Agora, vocês têm a oportunidade de falar aquilo que vocês nos colocaram e que vocês mesmos disseram, vocês precisavam de uma oportunidade. Então, a oportunidade está aqui. E aí, esses jovens, eles se sentiram empoderados. Então, fazer a vivência é um momento extremamente importante, porque é claro que a escrita, a fala deles entre os pares é significativo, mas a fala deles para a figura do prefeito, para a figura das autoridades do município, coloca, na verdade, a responsabilidade desses jovens num outro patamar. E eles começaram a perceber que eles poderiam, sim, se colocar como novos atores políticos no município. Inclusive, alguns deles, pelo que depois nós fomos conversando, tendo alguns contatos, eles até se interessaram mais pela política, alguns até colocaram a possibilidade de futuramente se candidatarem, né, e serem representantes no município, se assim forem eleitos, né. Então, assim, a atividade de formação, ela hoje no município, ela tem recebido uma grande contribuição do laboratório, que tem desenvolvido pesquisas para isso. Então, formação política é, acima de tudo, uma formação com qualidade formal e qualidade política. Professor Milton, nós ouvimos a Alessandra, o senhor já comentou a atividade desse Parlamento Jovem. Gostaria que, para a gente finalizar, qual que tem sido a contribuição maior, o resultado, depois que esse jovem encaminha o seu projeto, a sua proposição, né, nessa simulação de uma efetiva sessão da Câmara? Olha, o que nós temos percebido, que já deu para notar, né, quer dizer, como muitos desses jovens já chegaram à universidade e chegam com uma qualidade, com uma capacidade reflexiva que nem sempre nós encontramos nos outros jovens que não participaram de experiências deste tipo. É evidente, é uma experiência restrita, ela é curta, não é algo que tem um impacto decisivo na vida, mas o que se nota é que o resultado é excelente. E exatamente por isso é que nós estamos muito empenhados em tentar desenvolver mais ainda esta metodologia que estamos trabalhando para a formação de jovens cidadãos, no sentido de propor a Secretaria da Educação do Estado e a própria FAPESP um projeto que envolvesse justamente a formação dos jovens cidadãos e cidadãs numa escala estadual. A FAPESP tem uma linha de pesquisa para políticas públicas que requer exatamente uma parceria com um órgão público onde aquela metodologia ou aquela pesquisa possa vir a ser aplicada. Então, nós estamos elaborando um projeto com essa perspectiva de enviarmos à FAPESP, mas isso requer uma parceria com a Secretaria da Educação para que possamos fazer isso numa escala estadual. Aí eu penso que talvez a gente poderia ter um resultado bem mais interessante e bem mais abrangente. Garantindo aí esse efeito multiplicador do conhecimento que está na universidade, que tem essa aplicabilidade social. Exatamente essa é a ideia. Professor, eu gostaria de agradecer e parabenizar você e a toda a equipe de pesquisadores do Laboratório de Política e Governo, no sentido de cada vez mais fomentarmos esse debate e contribuirmos para essa mudança da cultura política que é tão necessária, principalmente nesses dias. Eu que agradeço, em nome de todos os pesquisadores do laboratório, pela oportunidade de estarmos falando aqui na TV Unesp e podemos ter nosso trabalho conhecido por mais gente no nosso estado. Obrigado. Muito obrigada, professor. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser acompanhar um pouco mais a atuação do Laboratório de Política e Governo da Unesp em Araraquara, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.